Jogos Mortais 10 irá estrear nos cinemas no dia 28 de setembro, daqui a um mês praticamente. E eu sou uma pessoa que eu nunca de verdade parei de assistir os Jogos Mortais. Eu preciso admitir que eu gosto bastante da franquia. E sempre que se fala de Jogos Mortais é normal falar de como a qualidade da franquia vai caindo incansavelmente filme após filme. Isso é verdade. Eu como fã, eu me considero fã de Jogos Mortais, tô aqui pra dizer que cada filme fica pior. Mas eu continuo assistindo porque eu continuo me divertindo. Com exceção do último filme que saiu, o Spiral. É um filme muito terrível, ele não faz o mínimo que se espera de Jogos Mortais, que é ter personagens minimamente interessantes de se acompanhar e ver esses personagens lutando pra sobreviver. Não, Spiral não consegue fazer, ele erra até nesse ponto. Mas o que me chamou muito a atenção é que todas as notícias que foram saindo, né, da indústria relacionadas a Jogos Mortais 10 é de como esse filme parece que tá bom. Teve um artigo que saiu falando sobre as sessões testes do filme, de que elas foram tão positivas, o filme foi tão bem recebido nos testes, que o pessoal da produção literalmente achou que os dados da pesquisa tinham sido adulterados. Por um lado dá uma dó da falta de confiança do taco deles, mas ao mesmo tempo eles provavelmente sabem que a qualidade da franquia tá muito ruim faz muito tempo, né? Então eu que sempre assisti os filmes ruins da franquia não consigo não me animar com um potencial filme bom de Jogos Mortais. Isso me fez ficar com uma tremenda vontade de reassistir o primeiro filme. Esse é um filme que eu já assisti muitas vezes, mas fazia quase uns 10 anos que eu não o revisitava. E uma fala que eu sempre repeti ao longo de muitos anos em qualquer conversa sobre Jogos Mortais é que o primeiro filme da franquia é muito bom. Ele não é apenas um ótimo filme de terror, mas ele é um ótimo filme, ponto. O segundo filme, ele é pior do que o primeiro, mas ele é muito bom. O terceiro não é ruim, mas ele é bem mais fraco que os outros dois. Do 4 para frente é um show de horrores. Por mais que eu continue me divertindo com eles, os filmes são todos péssimos. Com a exceção do Jigsaw, que não é exatamente bom, mas é tão divertido. Eu não consigo fingir que eu não gosto de Jigsaw. Mas aí teve o Spiral, que é desastroso. Foi tanto tempo falando essa máxima de que o primeiro Jogos Mortais é um ótimo filme e ponto, que eu fiquei com muita vontade de... vamos provar esse ponto? Afinal de contas, Jogos Mortais 1 é um filme tão bom assim? É um filme que sobreviveu tão bem ao teste do tempo? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, antes da gente começar, só aquele aviso de spoilers, por mais que, né, Jogos Mortais é um filme de 2004, eu não sei qual a chance de você estar assistindo um filme sobre uma revisita de um filme de 19 anos atrás sem ter visto o filme, né? Um outro recadinho, não muito relevante, mas eu percebi que essa é a primeira vez que eu tô falando de filme de terror aqui no canal no cenário novo, ou seja, é a primeira vez que eu tô falando de filme de terror com o meu monitor do lado passando alguma coisa. E aí, quando eu fui procurar trailers e coisas assim de Jogos Mortais, eu percebi que não dá, né, gente? Não tem condição de deixar Jogos Mortais passando nesse monitor. O filme começa com dois desconhecidos, Lawrence e Adam, acordando em um banheiro. Ambos estão extremamente desnorteados e estão acorrentados. Cada um encontra uma fita e eles usam um gravador que está na mão de um homem morto no banheiro para conseguir reproduzi-la. É muito interessante como o primeiro Jogos Mortais é um filme muito pequeno. Nós temos uma estrutura muito simples de um filme de investigação e acontecimentos que rodeiam esse pequeno cenário com esses dois personagens que ficam confinados. Ele é um filme de suspense diferente de filmes de confinamento um pouco mais comuns, pois nós nunca perdemos contato com o mundo externo. E conforme os policiais vão se aproximando e vão entendendo como funciona a cabeça do Jigsaw, a intensidade da situação entre aqueles dois personagens confinados vai aumentando. Eu não tenho como falar de Jogos Mortais sem falar do John Kramer, né? O assassino por trás dos jogos. Ou melhor, o não exatamente assassino por trás. Esse é um aspecto de Jogos Mortais que é muito interessante, pois nós vemos isso vindo da boca dos próprios detetives, de como o John Kramer não exatamente é um assassino, pois ele não mata ninguém. Ele ativamente não mata as pessoas. Ele prepara as armadilhas e as pessoas morrem na tentativa de escapar ou na não tentativa de escapar. É interessante perceber esse aspecto de Jogos Mortais, como o John Kramer é um serial killer com um método bem definido e extremamente intrigante e mórbido de acompanhar, e que no regress da coisa ele de fato não mata as pessoas. Por mais que, calma gente, ele obviamente é um assassino, não é isso que eu estou dizendo. O personagem do John Kramer não fica tão claro pra gente
como ele funciona nesse filme. A narrativa de por trás das ações dele vão se desenrolando ao longo de toda a franquia. É ir atrás de pessoas hipócritas, de pessoas corruptas. Muitas vezes ele acaba pegando pessoas que são ruins, muito pelo trabalho delas e tudo mais, mas ele não é um vingador por linhas tortas de nenhuma maneira. E o intuito dele é dar uma lição nessas pessoas, é fazer com que essas pessoas aprendam a viver a vida, já que ele mesmo não tem muito mais tempo pra fazer isso, pois ele está com câncer e o tempo dele de vida tá chegando ao fim. Já que ele tá pra morrer, ele decidiu matar um monte de gente antes disso. Basicamente. Eu gosto muito de como Jogos Mortais se veste muito como um filme de investigação, usando tropos e linguagem desses tipos de filmes para fazer com que todos esses elementos sejam entregues, sem que os personagens que estão confinados precisem lidar e entender o grande esquema das coisas da franquia, o grande esquema das coisas dos Jogos Mortais. Inclusive é muito interessante nesse filme, pra mim, esse é o filme da franquia que até hoje tem as melhores armadilhas, justamente porque com exceção do Lawrence e do Adam, que ficam confinados até o final do filme, nós vemos 3 armadilhas, se eu não me engano. Todas elas são extremamente mórbidas, extremamente criativas e extremamente simples. Nenhuma delas depende de muita coisa. Isso dá justamente a sensação que a obra quer passar, de que tudo aquilo foi feito por uma pessoa sozinha. Do segundo filme pra frente, a escala da tortura começa a perder a mão, e em muitos filmes existem máquinas absurdamente complexas, com engrenagens, sistemas, e você pensa, cara, é muito difícil acreditar. São muitos instrumentos de maquinário pesado, precisa de muita gente, precisa de uma mobilização muito grande. Não apenas em dinheiro, mas em logística de transporte, pra você conseguir montar todo o cenário, montar todo o setup e deixar tudo pronto. Enfim, a cada capítulo da franquia, tudo fica mais longe da realidade, fica mais despirocado, fica mais difícil de levar a sério. Não que Jogos Mortais seja uma franquia que espera que você a leve a sério, mas é muito interessante como as primeiras armadilhas são coisas que uma pessoa sozinha e com algum dinheiro daria conta de fazer. Isso traz um aspecto de mão na massa, um aspecto de justamente quebra-cabeça muito interessante. Essa é uma coisa que eu apreciei reassistindo Jogos Mortais, foi em como o filme é inacreditavelmente mais leve do que você provavelmente se lembra. Eu não assisti a um desses capítulos antigos dos Jogos Mortais há muito tempo, mas no meu imaginário, e eu acredito que no seu também, essa é uma franquia que todos os filmes são extremamente sanguinolentos. E eles de fato são, sem exatamente ser. Isso é muito inteligente e isso é mérito do James Wan, o diretor do filme de estreia dele, inclusive. Pois todas as cenas de tortura são muito mais fortes pela apresentação da armadilha em si do que pela própria cena. A gravação do John Kramer falando com a pessoa, o momento da pessoa abrindo os olhos, entendendo onde ela tá, os poucos segundos que a pessoa tem para entender, 1, que ela foi sequestrada, 2, que ela está numa armadilha, 3, que ela precisa dar o melhor dela para sobreviver, e é tanta informação, é tão overwhelming, é tanto ao mesmo tempo. Toda essa atmosfera é em si muito mais violenta pelo que a gente pensa, pela gastura que gera, do que necessariamente porque as cenas são muito pesadas. O gore é numa dosagem razoavelmente aceitável. A armadilha mais intensa, inclusive, na minha opinião, é a do arame farpado, mas aqui o James Wan usa um recurso que aqui pra mim funciona e em outros momentos é só muito idiota, eu já vou falar disso, que é de deixar a cena muito veloz, muito rápido. Você sente que você tá vendo uma cena que tá em 350, 500, 600 vezes a velocidade, ao ponto de que por mais que o filme esteja de fato te mostrando, tá tão rápido que você não consegue entender o que tá acontecendo. E essa é uma forma de diminuir o impacto imagético que uma cena como essa vai causar em você que tá assistindo, ao mesmo tempo que te mantém extremamente tenso, te mantém engajado e mostra menos do que parece que ele tá mostrando. A sensação que eu fico é que esse é um filme de body horror, ou terror corporal, justamente o subgênero de terror que Jogos Mortais se enquadra. É como se esse filme considerasse que mostrar demais é apenas choque pelo choque, o que é muito irônico, pois este filme justamente é um filme de terror corporal. É um subgênero calcado na violência gráfica. Isso pra mim é um mérito muito grande desse filme, e é claro que eu vou comentar a grande cena, a cena do Lawrence serrando a própria perna, que eu inclusive estou colocando trechos dela aqui agora neste momento sem nenhuma preocupação. Eu fiquei muito chocado com o quão essa cena é pouco gráfica.
É muito interessante como toda a construção do filme te leva a fechar os olhos nesse momento, toda a intensidade da cena, por mais que a atuação do ator do Lawrence não seja incrível, o peso da cena, a cena tem o peso certo e ela não mostra a perna sendo cortada, você não vê a perna caída, tudo que você tem é um take mostrando o início do movimento, dali pra frente você tem a reação do Adam, a reação do próprio Lawrence, depois disso o personagem já tá rastejando, deixando um mega rastro de sangue no chão. Enfim, eu acho muito bom como tudo isso ficou tão bem marcado, como o impacto que essa cena queria que ela tivesse, ela conseguiu ter. E só agora, depois de tanto tempo, que eu fui perceber que o filme é imageticamente muito mais leve do que eu lembrava. Mas até porque eu quero chegar na resposta da pergunta se Jogos Mortais se sustenta tão bem, se ele ainda é um filme tão bom quanto eu lembrava, que eu não posso deixar de comentar os problemas, porque esse filme tem muitos problemas. As atuações, no modo geral, não são muito boas. Destaque para o Michael Emerson, eu fiquei muito feliz de lembrar que ele tá nesse filme, pois eu revi Lost recentemente, então foi muito bom dar play em Jogos Mortais e, nossa, o meu psicopata favorito. Mas alguns momentos das partes de investigação, elas são menos convincentes do que eu lembrava. Alguns momentos você tem que suspender a descrença pra aceitar que determinada coisa tá acontecendo, pra aceitar de que esse detetive não teria percebido aquele determinado canto e jogado a lanterna para iluminar antes que ele fosse pego. Aquele recurso de velocidade que eu disse que ele é muito bem usado em cena de violência extrema, existem alguns outros momentos que eu não consigo entender porque o James Wan usou, e isso vai virar uma marca da franquia, uma péssima marca. Tem uma cena de perseguição do personagem do Michael Emerson com um dos detetives, em que, pra mostrar a perseguição acontecendo, a gente fica vendo esse take repetido do carro avançando com muita velocidade, aí corta pro carro do outro muito rápido, aí corta pro carro do outro de novo. Em vários desses momentos eu ficava com vontade de dar risada, porque ao invés de ser intenso, é simplesmente bobo. Fora vários momentos que a edição literalmente parece perdida. Algumas cenas acabam com um fade to black, em que a opacidade da imagem vai abaixando até chegar em zero e a gente fica só com uma tela preta. Leva-se alguns segundos e volta, quase como se a gente estivesse assistindo um episódio. Isso acontece umas 3 ou 4 vezes ao longo do filme, e num filme de 1h40, cara, eu fiquei com a sensação de que o filme eram 4 episódios de uma minissérie colados. Sem falar de uma cena que pra mim enfraquece muito o filme, que é a cena em que o Lawrence é capturado, porque por algum motivo a gente vê essa cena 3 vezes diferentes, por ângulos diferentes, sendo que na primeira vez que a gente vê, no primeiro ângulo que a gente já entende toda a informação. Na segunda vez é só uma confirmação, caso você não tenha entendido, e na terceira vez me deu até um pouco de raiva, tipo, James Wan, eu entendi na primeira, por que você tá mostrando a mesma cena de novo, por um outro ângulo de novo? Isso tá claro há muito tempo. Então essa própria escolha é um exemplo de como, em muitos momentos, a montagem do filme parece perdida, como se o filme não tivesse certeza de que a próxima cena exatamente encaixa com a cena anterior, o que faz com que um filme não exatamente longo, um filme de 1h40, um tempo bem tranquilo, fique com uma sensação de que ele tem mais barriga do que ele tem. Ter um ritmo muito mais lento do que ele poderia ter, simplesmente se o trabalho fosse um pouco mais alinhado. Mas agora chegou a hora do veredito. Jogos Mortais 1 se sustenta até hoje? Esse é um filme com problemas principalmente na parte técnica, sendo que, como filme de terror, muitos dos méritos desse filme estão justamente também na parte técnica, o que pra mim mostra que o James Wan tava com o coração no lugar certo. Se você assistiu Maligno, você sabe a capacidade desse cineasta para fazer filmes de terror extremamente incríveis. Alguns dos problemas que tornam um filme extremamente datado pra mim vêm de um amadorismo que é natural, afinal de contas, esse literalmente foi o primeiro filme da carreira desse diretor. Foi um filme feito com muito pouco orçamento, tava todo mundo fazendo o melhor que eles podiam, e mesmo tendo todos esses defeitos, é simplesmente um fato de que Jogos Mortais é um clássico do cinema de terror. Eu repenso um pouco agora a máxima que eu tinha sobre ele, eu continuo gostando muito do filme, mas eu acho que ao invés de dizer que ele é excelente, eu irei simplesmente dizer que ele é muito bom. O que eu acho mais polêmico, na verdade, é que eu tenho dúvida agora se o segundo filme não é melhor do que o primeiro. Eu sempre tive como certeza absoluta que o primeiro filme é o melhor da franquia, mas conforme eu relembro de algumas coisas, eu tô com muita dúvida agora se o segundo não é melhor. Até porque eu acho o plot twist do segundo filme melhor que o do primeiro. Jogos Mortais tem a tradição de todo filme obrigatoriamente precisar ter um plot twist. A maioria dos plot twists de Jogos Mortais não tem nenhuma função, além de deixar o filme mais bagunçado no final, e todos esses plot twists se colocam
com uma pampa, se colocam com tanta prepotência que chega a ser engraçado. Mas o plot twist do primeiro e do segundo filme, eles ainda são bons. Eu confesso que eu já assisti esse filme tantas vezes que eu não sei se eu acho o plot twist tão incrível assim, por mais que ele faça todo sentido. Ele é muito bom, mas eu não sei se eu acho ele incrível. E eu justamente agora preciso reassistir os Jogos Mortais 2, porque pelo que eu lembro do plot twist do segundo filme, eu talvez goste mais do segundo do que do primeiro, hein? Será que eu vou gravar sobre os Jogos Mortais 2 depois que eu reassistir? Só o tempo dirá. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Comenta aí embaixo qual é a sua relação com a franquia Jogos Mortais. Eu gosto muito de saber o que as pessoas acham, porque, via de regra, a opinião das pessoas é de que essa é uma franquia muito, muito ruim. E por mais que eu entenda esse argumento, como eu disse ao longo do vídeo, eu simplesmente gosto muito. Então eu vou adorar saber o que você acha. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like, que você ajuda muito o Lip Sem Foco a crescer, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!